com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Amém? Feche os teus olhos. Pai, clamamos, exaltamos o teu santo nome. O Senhor já se faz presente aqui. Te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia e por tudo aquilo que o Senhor estará realizando aqui nesta noite. Pai, te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Nossa alma anseia por ti. Nossa alma anseia em ouvir a tua voz nesta noite. Nos enche com o teu Espírito e que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que seja mais um domingo extraordinário na tua presença. Pai, fala conosco, fica conosco, iluminando a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, para compreender tudo que o teu Espírito tem a falar conosco neste lugar, através da tua santa e poderosa palavra. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Pode se assentar, aplaudindo e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Pois bem, nós terminamos o capítulo 5, falamos sobre viver no Espírito, e é algo interessante, pois no capítulo 5, Paulo ele tratou da vida no Espírito, e agora ele passa a falar sobre a ética do Espírito. Paulo vai aplicar princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. A lei de Cristo que se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor. Destacamos alguns pontos aqui, alguns importantes, pelo menos uns 2 pontos sobre a igreja, como uma comunidade de ajuda e socorro. A igreja, ela é uma comunidade terapêutica e uma comunidade diaconal, ou seja, de serviço. Capítulo de número 5, Paulo, ele vai encerrá-lo falando sobre viver no Espírito. E o que seria esse viver no Espírito? E quais seriam os frutos do Espírito sobre a nossa vida? É interessante, pois agora ele vai continuar a mensagem, mas de uma forma meio que diferente e de uma forma muito extraordinária. Por quê? Porque agora ele vai aplicar princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. Então, quando ele vai iniciar o capítulo 6, ele vai começar a aplicar como é que vai funcionar esses princípios práticos sobre a igreja e sobre a vida no Espírito. E é interessante que, ao analisar do verso 1 ao verso 10, e aqui eu dividi para que nós possamos compreender melhor. Se você for ver do versículo 1 ao versículo 5, ele vai descrever a igreja como uma comunidade terapêutica, a qual cuida, a qual ensina, a qual educa, a qual exorta, mas exorta restaurando. E isso é extraordinário, irmãos. Por quê? Porque Paulo, entre o versículo 1 e 10, ele vai fazer essa divisão
E qual é a divisão que ele vai fazer? Primeiro, a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade que cuida. E nós vamos ver isso hoje. Do versículo 6 ao 10, nós vamos ver que a igreja ela é uma comunidade diaconal, ou seja, de serviço. Então, Paulo ele vai trazer diante de nós práticas, ou melhor, princípios práticos do que é viver no Espírito. E ele vai relatar isso falando a igreja. E quando ele vai falar a igreja, ele vai dividir nesses 10 versículos que a igreja é uma comunidade terapêutica que cuida, e que também a igreja ela é uma comunidade diaconal que serve. Então nós vamos compreender algo aqui de forma poderosa. A igreja, a partir do momento que recebe o evangelho de Cristo, ela passa a cumprir o mandamento de Cristo. E qual é o mandamento de Cristo? Amar o próximo como a si mesmo. Então é interessante que nós vamos ver do versículo 1 ao 5, Paulo trazendo essa referência de comunidade terapêutica, da igreja que cuida. É interessante que a igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, ela anda no Espírito, ela é guiada pelo Espírito, produz o fruto do Espírito e ela vive no Espírito. É interessante que ele vai pautar em alguns capítulos da epístola e versículos, descrevendo que a igreja ela vai receber o Espírito, a igreja de Cristo. Então eu vou compreender que a igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, ela nasceu segundo o Espírito. A verdadeira igreja de Cristo, ela anda no Espírito. A verdadeira igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito. A verdadeira igreja de Cristo produz o fruto do Espírito. Então, para que nós venhamos dar continuidade e para que você compreenda, a verdadeira igreja de Cristo, ela vive no Espírito. Então nós vamos compreender algo essa noite, meus irmãos, que nós ainda não estamos no céu, mas temos o Espírito Santo de Deus. Ainda há terrível possibilidade de quedas e fracassos. Fomos libertados da condenação do pecado e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. E é interessante que o versículo primeiro, ele vai iniciar assim, acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, é interessante que Paulo agora, ele vai alertar, e ele vai chamar a nossa atenção, compreendendo que a verdadeira igreja de Cristo, ela vai ter frutos do Espírito, características do Espírito. Ela anda, ela vive, ela adora conforme o Espírito conduz esta igreja. Porém, nós ainda não estamos no céu, e por não estar no céu, nós estamos ainda vivendo a possibilidade terrível de quedas e fracassos. Mas por quê, pastor? Porque nós vamos compreender que o Senhor ele vai nos libertar da condenação do pecado e do poder deste pecado sobre a nossa vida. Então ele nos liberta deste pecado, nos liberta do poder deste pecado, mas não da presença deste pecado. Então é interessante notar que
nós somos libertos do poder dele, então não estamos mais em pecado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida, porém a presença dele ainda existe, a presença dele ainda está, e por essa presença ainda está, nós estamos sujeitos a fraquezas e quedas. E é nesse contexto que a igreja também é uma comunidade terapêutica. Então é aqui que nós vamos compreender o porquê Paulo vai dividir em uma igreja, em uma comunidade terapêutica e uma comunidade diaconal. Então nós vamos compreender no capítulo de número 6, logo no seu início, que Paulo ele vai chamar a atenção quando ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, aí ele vai dizer: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E ele continua: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então Paulo ele vai mostrar algumas coisas que ocorrem ainda, acontece ainda. E o que é que acontece, pastor? Nós vamos compreender, irmãos, em primeiro lugar, que há uma queda repentina. É por isso que ele vai entrar o texto iniciando: irmãos, se alguém for surpreendido. Nós vamos compreender, irmãos, que se não vigiarmos, se não prestarmos atenção, nós estaremos sujeitos a fracassar, as nossas fraquezas, as nossas quedas. E Paulo vai dizer: isso é algo que existe, isso é algo que pode ocorrer, isso é algo que pode acontecer. Por quê, pastor? Porque nós vamos compreender, irmãos, que não existe varão perfeito e nem a varoa perfeita. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a fraquejar, a cair, a errar. Só que eu quero, irmãos, que vocês entendam algo. A forma que Paulo vai expressar neste versículo primeiro não é uma queda por vontade própria, não é uma queda desejável, não é uma queda que eu desejei ou escolhi realizar. É algo que acontece como algo surpreendente, como uma surpresa. E é interessante que ele vai usar a palavra surpreendido. E quando ele vai usar o termo surpreendido, que indica que não se trata de um caso de desobediência deliberada, não houve um propósito maldoso antes da ação. Então nós vamos entender que ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido. E quando ele vai usar a expressão surpreendido, ele está dizendo que é algo que não foi fato, mas é algo que aconteceu, é algo que não foi de forma maldosa, mas foi algo que ocorreu. E eu quero que você entenda que todos nós estamos sujeitos a isso, mesmo libertos desse pecado, mesmo libertos do poder deste pecado, porém a presença ainda está, ainda é algo real, ainda é algo que nós vamos compreender no capítulo 5, que a carne, ela sempre vai militar com o Espírito. E desta forma Paulo, ele vai passar o capítulo 5 ensinando que nós devemos ter autocontrole, que nós devemos caminhar no Espírito, que nós devemos caminhar conforme o Espírito Santo, pois é Ele que nos capacita a viver para o Senhor, é Ele que nos capacita a glorificar o nome do Senhor, é Ele que nos capacita a ser conduzidos, e Ele vai trazer diante de nós que aqueles que creem em Jesus, eles são nascidos do Espírito, aqueles que
crê em Jesus tem a convicção da sua salvação. Aqueles que creem em Jesus são capacitados para glorificar o nome do Senhor. Mas vamos compreender também que há momentos da vida que seremos surpreendidos. Surpreendidos, irmãos, por compreender que somos falhos, por compreender que somos errantes, por compreender que não somos perfeitos. E enquanto estivermos neste corpo, nós estaremos sujeitos a falhar e a errar. E não me interprete como viver em pecado. Viver em pecado é uma coisa, falhar de uma forma surpreendente, a qual não teve maldade, não teve um planejamento, eu não escolhi fazer isso, são coisas que acontecem na vida de qualquer cristão, principalmente, irmãos, quando nós não caminhamos nos frutos do Espírito. Então nós vamos compreender que se não caminhamos nos frutos do Espírito, a tendência é falhar, é errar. Mas eu quero que você entenda algo aqui, e eu quero que você compreenda o que, pastor? Que aqueles que são espirituais estão aqui para cuidar de vocês, estão aqui para cuidar de nós. Então é interessante que ele vai usar uma expressão da palavra grega, que significa, que tem como uma expressão que traz a palavra falta, mas no grego ele vai descrever paratomate. Paratomate significa estar em falta ou falta, e ele vai trazer o significado literal: pisar fora do caminho, dar um passo em falso, ou ressalvar os pés no caminho perigoso. E é interessante, porque nós vamos compreender que a palavra surpreendido, ela traz a expressão de pisar em falso, pisar fora do caminho, passar por um caminho de perigo. Mas é interessante, porque Paulo, ele vai levantar esta questão hipotética, porque ele está falando de uma forma hipotética, porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecaram. E por que ele está usando essa expressão agora? Porque ele está falando desta forma, falando sobre pecar de forma surpreendido. Por quê? Porque não esqueça o contexto, irmãos, que nós estamos caminhando desde o capítulo 1 da carta, onde Paulo está debatendo e refutando o legalismo religioso, a qual faz com que um homem se torne, ou melhor, que ele se torne um peso para aqueles que ali estão, para aqueles que ali vivem. E a igreja já compreende o que é o legalismo religioso. Eu não vou entrar na questão profunda do assunto, porque você já entende. Já tem mais, não sei, tem vários meses que estamos pregando essa mesma carta. Mas eu quero que vocês compreendam algo aqui, irmãos. E eu quero abrir um parênteses aos que estão aqui pela primeira vez e estão querendo entender a mensagem. Nós temos a página da nossa igreja, nós temos o nosso canal no YouTube e também nós temos Instagram. É só você botar lá Assembleia de Deus Profética e você vai ver as mensagens anteriores e vai conseguir entender o porquê estamos ministrando aqui no capítulo 6. Amém? Então olha para cá. Então Paulo, ele alerta também que o pecado, ele é como um laço, uma armadilha posta em nosso caminho. O pecado pode surpreender-nos. Todos nós precisamos estar atentos. A expressão que Paulo ele vai usar é: se alguém, inclui a todos, sem exceção. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia.
terrenos escorregadios diante dos nossos pés, e não podemos andar despercebidamente. Precisamos viver com discernimento e prudência e fugir até da aparência do mal. Então nós vamos compreender, irmãos, que Paulo, ele vai começar a falar desta forma hipotética, trazendo a expressão alguém. E quando ele usa a expressão alguém, ele está falando de todos nós. De todos nós. Por quê? Porque aqui nenhum é melhor que o outro. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu que sou o pastor desta casa, que lidera esta igreja, os obreiros, os que são diáconos, e você que é membro, você que nos visita. Quando ele fala alguém, ele está falando de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos propícios a isso. Mas eu quero que você entenda que ele vai nos alertar que isso é um mal muito grande. Ele vai chamar a nossa atenção e vai dizer que isso é uma armadilha que é posta em nosso caminho, e que nós devemos vigiar, que nós devemos estar firmes, que nós devemos viver com discernimento e prudência e fugir da aparência do mal. Mesmo que você seja surpreendido, irmão, e vier falhar, mas eu quero que você entenda que há momentos que nós percebemos, sabemos aquilo que está ocorrendo e que nós devemos fugir disso. Porque eu sei, se o Senhor já te libertou disso, Ele te libertou para nunca mais você viver desta forma. Ele te libertou para nunca mais você viver da mesma maneira. É isso que eu quero que você entenda. Porque agora Paulo, ele vai bater sobre o legalismo religioso. Porque os legalistas, eles eram pesados para os irmãos que erravam. Eles eram pesados porque eles tinham como homens santos que não eram pecadores, e eram pesados para aqueles que falhavam. Só que nós vamos compreender que a missão da igreja não é excluir aquele que errou. A missão da igreja é cuidar daquele que errou. Nós vamos compreender que quando nós estamos em Cristo, nós devemos cumprir o seu mandamento. E qual é, pastor? Amar uns aos outros. É por isso que ele vai dizer assim, ó: vocês que são espirituais, corrigir com o espírito de brandura e guarda, para que não sejas também tentado. É interessante que ele vai chamar a atenção, ele vai definir as pessoas que são todos, vai falar sobre a questão que todos nós estamos sujeitos. Só que ele vai trazer diante de nós, vai dizer: vocês que são espirituais. Vocês que são espirituais. E é interessante que o que ele vai começar a enfatizar aqui, que muitos lançam a mão dos erros dos irmãos, usando como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Só que nós temos que entender, irmãos, que as pessoas que caem, que erram, eu quero que tu olhe para mim. Quem aqui é perfeito? Quem aqui é perfeito, irmão? Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos. E eu quero que você entenda, irmãos, que mesmo que você for pego de surpresa, ah, pastor, eu falhei, eu errei, eu pequei, a expressão certa é essa. Eu caí, pastor, eu pequei. Mas eu quero que vocês entendam algo. O Senhor, Ele tem levantado pessoas para cuidar de você. O Senhor tem levantado pessoas para cuidar de vocês. E Paulo, ele vai usar a expressão: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E então ele vai dizer: vocês que vivem no Espírito, vocês que
que sabe o que é viver no Espírito e o que o Espírito provoca em vocês. Não é para que vocês sejam um melhor que o outro. Não é para que você aponte o dedo para a falha do irmão, censurando e o apedrechando, falando mal, afligindo. Não, irmãos. É nosso dever cuidar daqueles que erraram. É o nosso dever que entendemos e que conhecemos, que vivemos no Espírito. Cuidar dos nossos irmãos para que eles sejam restaurados, para que eles sejam levantados, para que eles fiquem de pé mais uma vez. Então Paulo, ele vai trazer diante de nós quem deve lidar com aqueles que caem, quem deve lidar com aqueles que erram. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, não é porque entendemos o que é viver no Espírito e compreendemos que nós somos melhores do que aquele que tem falhado e errado e caído. O nosso dever não é apedrejá-los, o nosso dever é cuidá-los e restaurá-los com mansidão. Então eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Talvez você está do lado das pessoas que estão caindo, errando, pecando, falhando. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele há de cuidar de você. O Senhor, Ele há de te levantar. O Senhor, Ele há de operar na tua vida. O Senhor, Ele há de operar em você. Porque, irmãos, tem muita gente hoje desistindo dessa caminhada. Ninguém é perfeito. Nós não somos complacentes de maneira alguma com o pecado, irmãos. Muito menos Deus é complacente com o pecado. Mas eu quero que você entenda que você é uma alma. Eu quero que você entenda que você é uma alma. E é uma alma que precisa de cuidado, é uma alma que precisa de abraço, é uma alma que precisa ouvir a palavra, é uma alma que necessita ouvir algo da parte do Senhor, é uma alma que precisa de ser cuidada. E nessa noite eu quero falar com você. Você sabe o que você vive, você sabe o que você enfrenta, você sabe as suas dores, tudo isso ocasionado pelos pecados. E eu sei que falar de pecado é algo que nos assombra, mas eu quero que você entenda, irmãos, se nós, igreja, não pregarmos contra isso, como é que ceiaremos com Ele? Acabamos de louvar, no céu não entra pecado. Então eu quero que você entenda que a única forma de eu abrir os teus olhos é pregar contra isso. A única forma de eu cuidar de você é mostrar que existe esse caminho, mas também existe o caminho daqueles que são restaurados pelo Senhor. Existe o caminho daqueles que são levantados pelo Senhor. Existe o caminho daqueles que o Senhor opera com a sua infinita misericórdia e levanta o caído. Então nós vamos entender que quem deve lidar com aqueles que caem. Paulo diz que os crentes espirituais são aqueles que andam no Espírito, produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Quem deve cuidar dessa pessoa, deste povo, desta alma, são aqueles que são espirituais, são aqueles que andam no Espírito, são aqueles que produzem fruto no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito. É esses que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Então é interessante que Paulo, ele vai lidar nesse versículo 1 e trazendo diante de nós coisas muito importantes, pois ele vai relatar
sobre os irmãos, sobre alguém que foi surpreendido em algum pecado. Mas ele vai dizer assim, ó, vocês que são espirituais. Então Paulo agora ele vai falar com duas linhas de pensamentos, ou duas linhas de pessoas, os que vivem em espírito e aqueles que foram surpreendidos e caíram e erraram e falharam. É interessante que nós vamos entender que os crentes espirituais não devem ser entendidos como uma elite espiritual dentro da igreja. Todos os crentes devem e podem ser espirituais. Então, irmãos, é um dever nosso, quando conhecemos a verdade, nos tornar servos espirituais, produzindo frutos do Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Não é uma elite, não é um grupo separado, esses são santos e esses são pecadores. Não. O que vai diferir é que uns vivem no Espírito e outros não. O que vai diferir é que uns têm frutos do Espírito e outros estão colhendo a amargura do pecado. Só que essas pessoas que são espirituais, elas têm um dever e uma obrigação. E qual é, pastor? De cuidar daqueles que caem, de cuidar dos feridos, de cuidar daqueles que estão ali abatidos. Porque, irmãos, no fundo, a pessoa pode viver em pecado como foi, irmãos, mas dentro dela ela sente que falta algo, ela sente que ela está ferida, ela sente que aquilo ali não é vida, ela sente que aquele ali não é o caminho. E sabe quem deve cuidar dessas pessoas? Os que são espirituais. Aqueles que são espirituais que devem cuidar deles. É interessante que o contexto vai nos mostrar que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os pés. É interessante que lidar com a disciplina na igreja, sem total dependência do Espírito, pode produzir mais doença do que cura. Então, quando Paulo ele começa a falar dos espirituais, ele vai ressaltar algo aqui. Ele vai dizer: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ele vai dizer: vocês que são espirituais, o dever de vocês é cuidar deles, restaurá-los. O dever de vocês é esse. Só que Paulo também vai adverti-los. E ele vai dizer assim, ó: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E depois daqui Paulo, ele vai começar a falar com esses que são espirituais, para tomarem cuidado, para que também não sejam tentados. E é interessante que nós vamos acompanhar no decorrer do texto, que Paulo ele vai falar uma vez só daqueles que caíram, e o restante do texto ele vai falar com aqueles que estão de pé, que cuide-se para não cair. Cuide-se para que não caia, para que não seja tentado, para que não erre. E isso aqui é interessante, porque Adolf Paul ele vai observar que é notável que Paulo ele vai dedicar ao caso do pecado somente no primeiro terço do versículo. No segundo e nos outros 4 versículos, ele vai trazer diante de nós, com exortação, os perigos das falhas. E ele vai dizer: são os primeiros que podem tomar o caso realmente problemático, bem pior do que a falta propriamente dita. Então, Paulo ele tem uma preocupação aqui. E qual é a preocupação daqueles que são espirituais? E
Então Paulo ele vai alertar sobre aqueles que caíram, sobre aqueles que falharam, mas agora a preocupação de Paulo vai mudar. Vai mudar com aqueles que são espirituais, para que eles se cuidem, para que eles também não caiam, e para que eles venham saber lidar com a circunstância e com a situação do irmão. Porque se ele não souber lidar, ele vai tornar o problema muito maior. Se ele não souber tratar, ajudar, estender a mão, esse problema será muito maior. Aquilo que ficou numa queda, agora vai se tornar numa confusão pública dentro da igreja. Não é somente a queda de um irmão, mas é também uma destruição de uma vida. E eu quero chamar a atenção porque eu conheço muitas vidas, irmãos, que por falta de sabedoria e entendimento daqueles que se achavam tais, santos, espirituais, e acabaram pegando um problema até que pequeno, perigoso, porém algo que poderia ser resolvido, e acabaram trazendo destruição para vidas. Vidas estão sendo destruídas, vidas estão sendo derribadas. Mas eu quero chamar a atenção da igreja aqui hoje. Eu quero chamar a atenção hoje da igreja, e que venhamos caminhar com sabedoria. Não é porque somos espirituais que devemos dar palpite do que achamos. Você quer cuidar de uma vida? Use a palavra. Você quer cuidar de alguém que está necessitado? Use a palavra. O que você acha, deixa de achar, é só o teu achismo, é problema teu. Mas usa a palavra, porque a palavra vai edificar aquela vida, e não o que tu acha. Porque de achismo o mundo está cheio, é por isso que ele está essa bagunça que está hoje. As igrejas hoje estão cheias de achismo, é por isso que anda na bagunça que está. E eu quero que você entenda que os problemas são resolvidos de forma bíblica, usando a palavra. Não é porque sou espiritual que eu vou cuidar de você de qualquer maneira. É por isso que eu tenho trabalho, passo dias preparando uma mensagem para te alimentar, para te conduzir. Por quê? Porque se eu for falar o que eu acho, isso não vai modificar a tua vida, mas aquilo que Ele deixou para nós tem poder de restaurar, de levantar, de avivar, de trazer vida, de trazer vida para aquele que estava morto, de sarar as feridas, de erguer o caído. Oh, aleluia. Então aqui eu quero chamar a tua atenção para isso. Se você vive no Espírito, louvado seja Deus. Se você tem os frutos do Espírito, louvado seja o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas o teu dever não é ser melhor que alguém, o teu dever é cuidar de quem necessita. É cuidar de quem necessita. E aqui eu começo a falar com vocês. Com vocês, pastor, sim. Porque é dever seu, é meu dever, é o seu dever. Cuidar daqueles que necessitam, estender as mãos a eles. Porque a segunda pergunta que nós fazemos ao olhar para esse texto é: o que deve ser feito com aqueles que caem? O que é que tem que ser feito com aquela pessoa que caiu, irmão? A única maneira de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. Só que calma, eu vou te trazer o significado dessa palavra de confrontação. Paulo diz corrigir, e o termo grego é kartatizete, que tem o significado de pôr em ordem e restaurar a condição anterior. Então olha para mim,
cartatizê, ele vai trazer diante de nós a forma de corrigir, de confrontar. Porém, confrontar e corrigir no sentido de pôr em ordem e restaurar. Então, resumindo, o que se deve fazer com aqueles que caíram? O que se deve fazer com aqueles que estão caídos? Restaurar a condição anterior, porque se caiu é porque estava de pé. Então, aquele que está caído, o nosso dever é ajudá-los para que eles voltem a ficar em pé de novo, que eles retornem, que eles voltem. Então eu tenho uma palavra para você, irmão: você ficará de pé de novo. Eu vou repetir: você ficará de pé de novo. O que muitos aqui necessitam não é de milagres, irmãos. O que muitos aqui necessitam é de ser restaurados. O que muitos aqui necessitam é de ser levantados de novo. E quando eu digo levantados, não falo de forma material, eu não falo de forma física. Para de andar com a concupiscência da tua carne. Tem algo muito maior que você necessita, tem algo muito maior que você precisa. E não é o carro do ano, não é a melhor casa, e também não é o melhor emprego. É essencial, mas não é prioridade. A maior prioridade do ser humano é ser restaurado, é ficar de pé e entender que a vida dele não acaba aqui. O que acaba aqui é o material, mas o espiritual será eterno. Então você jovem que me escuta, você adulto, eu quero que vocês entendam isso aqui, que o que nós realizamos é o trabalho de restaurá-los. É um trabalho árduo porque requer oração. É um trabalho árduo porque requer palavra. E confrontando aquilo que é errado, corrigindo aquilo que está errado. E não há maior cuidado que esse. Por quê? Porque eu só posso ser restaurado se for confrontado aquilo que me faz cair. Eu só posso ser restaurado se for confrontado aquilo que me leva ao erro, aquilo que me leva ao fracasso, ao pecado. E quando eu digo de fracasso, irmão, não digo de forma material, eu falo de forma espiritual. Porque um homem que vive em pecado, ele leva uma vida de fracasso. Ah, mas o fulano tem dinheiro. Eu não estou falando do dinheiro dele, eu estou falando da vida espiritual dele. Eu estou falando é aonde ele vai chegar quando ele morrer. Eu estou falando é para onde ele vai quando ele morrer. Porque o que nos mais importa hoje é amar este mundo. E é errado. Por quê? Porque ninguém que está a favor do céu, ninguém que conhece os céus, ninguém que já ouviu falar dos céus deve amar este mundo. Por ao contrário, vive aqui, porém com ansioso e ansiedade de quê? De chegar lá, ao lado dele. Aleluia. Então eu quero que vocês entendam que é o nosso dever restaurar a condição anterior. Como o verbo no grego está presente, destaca uma ação contínua, a correção em procedimento persistente. A palavra catartizete era usada no grego secular como um termo médico, referindo-se a encarnar um osso fraturado ou deslocado. Em Marcos 1,19, o termo foi aplicado aos apóstolos que estavam remendando as suas redes. O fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado. Essa palavra aponta também para a motivação daquele que corrige. Seu intento não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo e colocar-se em pé. Então nós temos que entender, irmãos. E é interessante o termo que ele vai usar no grego, porque no grego clássico ele vai representar uma fala médica de um
membro deslocado, ou de um osso fraturado, que precisa ser restaurado. E eu quero que você entenda, a gente restaura um osso do dia para a noite, leva um tempo, requer cuidado, requer atenção. E o cuidado de não bater de novo, o cuidado de estar ali todo o tempo, prestando atenção. É isso aqui que eu quero que você entenda. É tempo de remendar as redes. É tempo de ser restaurado. É tempo de se levantar. É tempo de ficar de pé de novo. Mas você só será restaurado, irmão, se você tomar cuidado. E se você se prestar a ser cuidado. Porque tem gente que não quer ser cuidado, quer viver da maneira que está, da forma que está. Mas eu quero que tu entenda que viver da forma que está e da maneira que você está não vai restaurar aquilo que está quebrado. Não vai restaurar aquilo que está fora do lugar. Então eu quero que vocês entendam isso aqui. E é interessante uma fala de Martinho Lutero que eu separei, que ele vai dizer que quanto a este mandamento, vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console com palavras brandas e abrace com abraços de mãe. É nosso dever cuidar de você que está caído, que precisa ser restaurado, que necessita ser restaurado. Eu creio que o Senhor marcou essa noite para nós hoje aqui. Primeiro, os que estão caídos se preparem para ficar de pé, porque o Senhor há de levantá-los mais uma vez. E os que estão de pé, cuide-se para que não caia. Não somos melhores do que os outros. Todos nós estamos propícios a passar e a enfrentar. Mas eu quero que você entenda, enquanto você está de pé, e eu louvo e creio que você continuará de pé, então cuide um do outro. Estenda a mão para esse que está caído. A outra pergunta que nós fazemos é: como confrontar aqueles que caem? A confrontação precisa ser feita com absoluto espírito de amor. Ninguém que é confrontado de forma ríspida vai responder. Nós devemos usar aquilo que o Senhor nos entregou. O que, pastor? O amor. É por isso que o mandamento é amar uns aos outros. Se não tivermos amor, irmãos, de nada adianta. Se não tiver amor, de nada adianta. É em vão você trabalha. Porque a melhor forma de realizar essa confrontação de uma forma absoluta é o espírito de amor. O confronto precisa ser espírito de brandura. A mesma palavra grega que é brandura, que é praotetos, aparece no capítulo 5, no versículo 23, e ele vai descrever assim, ó: mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando ele vai trazer o sentido da palavra para nós vamos entender que mansidão é uma característica da verdadeira espiritualidade. Apenas os espirituais são mansos. Jesus. A dureza, a insensibilidade, a hipocrisia não pode estar presente no processo da confrontação. Precisa ter ternura de Cristo, a doçura do Espírito de Deus,
a fim de que a pessoa ferida pelo pecado possa ser curada e restaurada. Não há como restaurar as pessoas com ignorância. Não há como restaurá-los ameaçando. Nós temos que ser mansos, ter ternura, ter a doçura do Espírito Santo que opera. É desta maneira que nós vamos lidar, com mansidão, cuidando dessas vidas, cuidando daqueles que caíram, daqueles que estão caídos. É interessante que nesse contexto, 2 Tessalonicenses 3,15, vai descrever: todavia, não considereis por inimigo, mas sim passa a ser advertido. Aqueles que caem não são os nossos inimigos, irmãos. Não devemos considerá-los como inimigos. O que nós temos que fazer é estender a mão para ajudá-los, e mostrando para eles aquilo que realmente é verdade e o que é mentira. Eu sei, irmãos, que hoje tudo está uma bagunça muito grande. E dentro desta bagunça a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção para isso aqui. Minha atenção para quê, pastor? A única forma de entendermos que é verdade é através da palavra do Senhor. É através da santa palavra do Senhor. E nós devemos adverti-los usando a palavra, usando aquilo que o Senhor nos deixou, que o Espírito Santo tem nos conduzindo. Irmãos, eu quero que vocês compreendam isso aqui, que a igreja ela não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa seus soldados feridos. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e que caíram nas malhas insidiosas do pecado. Eu quero que você entenda, irmãos, que nós somos uma igreja que cuida, uma igreja que estende a mão, que ajuda, que cuida daqueles que foram surpreendidos e caíram. Eu quero que você entenda que isso é o que falta hoje para muitas igrejas, porque infelizmente aqueles que se acham espirituais têm destruído vidas, têm matado vidas. Tem os espirituais hoje que são igual Jonas, um profeta nacionalista. Quando Deus manda Jonas para pregar a mensagem Nínive, de salvação para o povo de Nínive, ele tenta desobedecer de todas as formas. Mas quando Deus manda, irmão, não tem quem desobedeça. Quando Deus manda, não tem aquele que diga eu não vou fazer. Quando Deus manda, Ele conduz aquele que não quer e direciona para aquilo que Ele tem como propósito na vida de alguém. Porque Jonas não queria pregar, porque Jonas dizia, eles não serão salvos. Só quem merece a salvação é o meu povo. E é isso aqui que eu quero que você entenda. Porque hoje, se um lugar não está vendido por teologias baratas, que tem corrompido as almas dos homens, que eles amam mais o mundo do que os céus, que eles amam mais os bens do que a glória de Deus. Em contrapartida, tem outras igrejas que acham que só ela será salva. E só aquele povo que ali está será salvo. Não, irmãos. Ainda tem vidas aí que precisam ouvir a palavra, que necessitam ser cuidados, que necessitam ser abraçados e tratados. E como é que nós vamos fazer isso? Com amor, dedicação.
usando os frutos do Espírito. Porque o que tem de pessoas que hoje têm destruído vidas, irmãos, passar por isso é muito difícil. Ficar de pé, enquanto as pessoas que se dizem cristãs, que outrora congregaram, serviram com você, caminharam com você, essas mesmas pessoas que tentam cavar a sua cova, afundar você em poços profundos, é essa a realidade que nós vivemos hoje. É por isso a necessidade de pregarmos a palavra da maneira que ela é, porque só ela tem o poder de operar no meio de tudo isso que está sem direção, no meio de tudo isso que está perdido, no meio de tudo isso que olhamos e dizemos: a igreja declinou, o povo ficou louco. Não, irmãos, enquanto ainda tiver palavra e amor uns aos outros, vidas serão restauradas, famílias serão restauradas. Aqueles que outrora tocaram os pés dentro de uma igreja serão tocados tão profundo que passarão a ter a necessidade de estar ali para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Se a palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado, significa que a pessoa que cai nessa armadilha fica machucada. Precisamos tratá-lo com tato, com brandura, a fim de não a deixarmos ainda mais traumatizada e doente. Então nós temos que entender que aquela pessoa que está caída, irmão, ela está machucada, ela está ferida, e nós temos que lidar com brandura, com amor, estendendo a mão e não empurrando, ajudando, não por interesse, porque hoje tem muita gente que está subindo em cima das necessidades das pessoas. Quantas mulheres não têm sofrido com o casamento? E a igreja, em vez de estender a mão e ajudar aqueles que estão caídos, tentam tomar aquilo que quase eles já não têm, prometendo falsos milagres. E eu quero que você entenda, irmão, que o único que tem poder de realizar algo na sua vida é Jesus. O único que tem poder de restaurar a tua casa é Jesus. Não é o que eu faço para Ele, mas é o que Ele fez por mim. Não é o que eu entrego para Ele, é o que Ele entregou por mim. Não é o que eu quero, é o que Ele quer para mim. E o que Ele quer é restaurar você, levantar você, erguer você, tratar você, sarar você. Irmãos, nós temos que despertar, irmão. Nós temos que acordar. Estamos parados, dormindo, imaginando: eu já estou salvo, eu já estou salvo, eu não preciso já, o que Deus tinha que me dar, Ele já me deu. Eu quero que tu entenda: você está salvo e conhece a verdade. Você está salvo e conhece a verdade. E quanto conhece? E quantas pessoas dentro da tua própria casa não conhecem? E o que você tem feito em relação a isso? O que você está fazendo em relação a isso? Irmãos, eu tenho uma avó que eu acho que ela fundou a Quadrangular. Ela é diaconisa lá. Ela tem, eu acho que uns quase 40 anos ali naquela igreja. Mas toda quarta-feira que eu vou lá para o culto, eu começo a pregar o evangelho para ela. Eu começo a pregar o evangelho para ela. Ela me olha e diz: é verdade, meu filho. É verdade, meu filho. Sabe por quê, irmãos? Tem um ditado que diz que o mandorinha não faz verão, não é isso? Mas eu quero que tu entenda que você não é uma andorinha. Você é um mensageiro do Senhor. Você é alguém que carrega nas suas mãos uma ferramenta
que sobrevive há anos, há séculos. Homens morreram por causa dela, homens foram martirizados por causa dela. E eu quero que você entenda que esta mesma palavra que te alcançou tem poder de alcançar aqueles que estão lá, tem poder de alcançar aqueles que estão na tua casa, tem poder de alcançar aqueles que estão caídos dentro da tua casa. Entende a preocupação de Paulo? Não é nem tanto com quem caiu, é com quem está também propício a cair sendo espiritual. Essa é a maior preocupação de Paulo. Essa é a maior preocupação dele. Que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem. A confrontação precisa ser feita com cautela e humildade. Paulo vai acrescentar: guarda-te para que não sejas também tentado. Antes que Calvino ele vai fazer uma observação. Ele vai dizer, sem razão, que o apóstolo muda do plural para um singular, que dá vigor à sua exortação quando se dirige individualmente a cada crente, estando a que cuide de si mesmo. Quem corrige não pode jactar-se, julgando-se melhor do que o indivíduo corrigido. Todos temos a mesma estrutura, somos pó. Se nos apartarmos um minuto apenas da graça de Deus, podemos também tropeçar e cair. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, precisamos vigiar para não nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em práticas semelhantes, aquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Por mais perspicazes que sejam em detectar os erros alheios, não prosseguimos ver, como disse alguém, a mochila pendurada às nossas costas. Nós temos que ter esse entendimento e vigiar. Agora ele vai mudar da forma plural, que ele vai dizer se alguém, e quando ele fala se alguém, ele está falando de todos. Mas quando ele fala de espirituais, ele vai começar a falar de uma forma única, referindo-se àquela pessoa. Ele vai sair do plural e vem para o singular, e dizendo: vigie para que não caia. Entenda, não somos melhores que ninguém, não somos melhores que os outros. Se em algum momento nós nos desviarmos da graça de Deus, também estamos propícios à queda, aos delícias. E eu quero que você entenda que a única coisa que difere daqueles que estão de pé e daqueles que estão caídos é a graça de Deus. Se não é a graça de Deus, não estaremos de pé. Se não é a graça de Deus, não estaremos aqui. Se não é a graça de Deus, eu não estaria aqui anunciando esta. Tudo é mediante a graça do Senhor. Se tu está bem, está de pé, pela graça de Deus. É melhor que o outro. Entende a necessidade de estar debaixo desta graça, de caminhar conforme nós temos que ser conduzidos segundo a palavra, para que não venhamos cair em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Então eu quero que você entenda que nós devemos estar seguros. Versículo 2: uma ordem necessária: levai as cargas um dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Lê comigo. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Eu vou trazer só mais este versículo e vou encerrar por causa do nosso horário. A confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. O apóstolo Paulo nos exorta a levar as cargas uns dos outros. A dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. O fardo de nossos irmãos deve pesar também sobre nós. Cada um deve pôr o seu ombro debaixo das cargas coletivamente. Corrigir com eficácia aquele que, além de falar a verdade em amor com os que tropeçam, também alivia o peso que os esmaga. Amor apenas de palavra é hipocrisia. É o que a palavra de Deus nos recomenda. Se queremos ver e levantar aqueles que caíram, a ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz de a igreja se apresentar. Vai entrar num assunto muito interessante, também porém extenso, quando ele vai falar que nós devemos carregar um fardo um dos outros, porque nós cumprimos a lei do Senhor. Porque eu quero que você entenda, irmãos, cuidar não é somente falar, cuidar também é agir. O cuidar não começa somente nas nossas palavras, mas ele também é ação, é sentir a dor do próximo, é ajudar a carregar e a dividir este fardo que ele enfrenta e que ela passa. E assim estaremos cumprindo a lei do nosso Senhor. Assim estaremos cuidando. Porque eu quero que você entenda que a eficácia de corrigir alguém, ela também está nas práticas. Devemos olhar para os nossos irmãos que estão ali fadigados, sobrecarregados, caídos, e dividir esta carga, ajudá-los, abraçá-los, estendendo a mão, agindo com ações e não somente com palavras, para assim nós venhamos cumprir a lei do nosso Senhor. E para que venha se cumprir em nós essa lei e a lei de Cristo, que ela venha a ser cumprida em nós, nós devemos dividir este fardo, ajudar este irmão, esta irmã, estender a mão a ele e a ela. E aqui eu quero chamar a atenção desta igreja. Nós já vamos encerrar por aqui. E eu sei que a palavra no início ela é meio tensa mesmo, mas eu quero que você entenda, irmãos, é a melhor forma que eu tenho de cuidar de você. E eu quero, você sabe o que você passa, você sabe o que você enfrenta. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar por você hoje. Eu não estou dizendo, irmãos, que a sua vida vai mudar de hoje para amanhã, mas o primeiro passo está sendo dado aqui hoje. O importante é começar. Eu sei, você sabe o fardo que você carrega, a dor que você carrega, a luta que você carrega. Porque é interessante, a lei de Cristo é amar aos outros como Ele nos ama. Este foi o novo mandamento que Ele nos deu. E para encerrar, abre João 13 comigo, 34 e 35, rapidinho. Rapidinho.
Porque a lei de Cristo é essa para nós, para a nossa vida. Essa aqui é a lei de Cristo. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu quero chamar a atenção de você para isso aqui hoje. Que você entenda que esta lei que se cumpre sobre a nossa vida é um mandamento que Cristo deixou para nós. E que mandamento é esse, pastor? Amar uns aos outros. É por isso que nós devemos dividir as cargas. É por isso que nós devemos dividir a dor do nosso irmão, porque isso prova amor. E amor não é definido somente em palavra, amor também é definido em atitude. Eu quero que você entenda. Conte com esta igreja. Conte com esse pastorado. Conte com este povo. Não podemos ser muitos, mas temos algo precioso que exercemos com valor. Não podemos ser grandes, mas nós temos algo que é muito maior do que as dores que você sente, muito maior do que as fraturas da sua alma, muito maior do que as suas quedas. E a partir de hoje, esta palavra que foi penetrada no teu coração, o Senhor começa a agir na tua vida aqui neste lugar. O Senhor começa a operar sobre a tua vida. Eu te convido a ficar de pé comigo agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Só você que foi tocado por Ele. Coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Eu quero